Concedo a palavra ao deputado Paz de Lira, PTC, São Paulo. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara, especialmente a brava gente paulista. Penso que um discurso de grande expediente deva ser denso, tratar de grandes temas políticos. E sendo o primeiro, como é o caso, informar mais extensamente sobre a pessoa do parlamentar que o profere. Tentarei atingir esses objetivos. Sou paulistano, nascido em 30 de março de 1953, de pais pernambucanos. Meu pai era praça da Força Pública, atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Família humilde, de 4 filhos, que ele e minha mãe forjaram no respeito aos valores de Deus, família e pátria, e orientaram no caminho da busca de objetivos dignos, com base no estudo e no trabalho. Seguindo esses valores, constituí a minha família, e pela graça de Deus tenho 3 filhos, que junto com a minha amada esposa são a alegria de minha vida. Estudei em escolas públicas da capital e do município de Jundiaí. Aos 16 anos prestei o vestibular da Academia Militar do Barro Branco, escola superior responsável pela formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e nela ingressei em 1970. Minha turma, denominada Cidade de São Paulo, diplomou-se em 1974. Galguei os postos da carreira até o topo e tive a honra de servir a população paulista durante 35 anos na ativa. Passei para a reserva no posto de coronel em dezembro de 2004. A isso fui compelido com apenas 51 anos de idade e na plenitude do conhecimento profissional pela imprópria lei ainda vigente naquele estado, embora desejasse permanecer no serviço ativo. Exerci o cargo de corregedor adjunto da corporação e fui comandante do 3º Batalhão de Choque Humaitá, da Academia Militar do Barro Branco e da área metropolitana norte da capital. Meu último e mais importante cargo, o 3º na hierarquia da corporação, foi o de comandante do policiamento metropolitano, responsável pela ordem pública e pela segurança de 8 milhões de pessoas em toda a região metropolitana da capital, com 10 mil policiais militares sob minhas ordens. Fui condecorado 28 vezes e tenho em minha fé de ofício 60 elogios individuais das autoridades superiores por destacadas ações e operações de segurança e de ordem pública que planejei, executei e comandei durante a carreira. Fui primeiro colocado em ambos os cursos de pós-graduação da Polícia Militar, respectivamente em nível de mestrado e de doutorado. Tive diversas experiências de intercâmbio de conhecimentos policiais no exterior, nos Estados Unidos, no Chile, na Holanda e em El Salvador. Foram-me confiadas outras missões de caráter operacional na Colômbia, no Canadá, no Iraque, na Arábia Saudita, na Itália e na França. Sou instrutor certificado do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na área de emprego de força policial sob a égide de direitos humanos. Na vida civil, diplomei-me em administração de empresas pela Universidade Mackenzie. Após passar para a reserva, engajei-me na campanha do referendo em 2005, tendo sido uma das reconhecidas lideranças na luta pela preservação do direito das pessoas de bem à legítima defesa. Esse reconhecimento estendeu-se ao plano cosmopolita, o que me levou à Alemanha, aos Estados Unidos e à Organização das Nações Unidas para relatar a experiência brasileira e falar sobre os impactos dela no futuro das demais nações, no tocante ao direito das pessoas de bem à posse mansa e pacífica de armas de fogo legais para a defesa pessoal e familiar. Vossa Excelência, permite, deputado Padilha. Permito a parte, claro, deputado. Eu queria, no momento em que Vossa Excelência ocupa a tribuna desta casa, fazendo, portanto, o seu pronunciamento formal neste grande expediente, eu desejo saudá-lo pelo brilhante currículo que apresenta, como militar responsável pela segurança mencionada aí de 8 milhões de pessoas em São Paulo, todos os cursos que realizou na sua profissão, até participando na Organização das Nações Unidas, de debates e conferências que ali se realizaram. Vossa Excelência tem toda esse cabedal de conhecimentos para, nesta casa, defender os interesses maiores do povo brasileiro. Se Vossa Excelência já vivenciou, no maior estado da Federação, episódios realmente memoráveis que exigiram da sua argúcia como militar e como comandante de corporação, Vossa Excelência, sem dúvida, nesta casa, tem credenciais bastantes para cumprir a sua missão e fazê-lo com a maior dignidade. Por isso, como seu colega, eu o saúdo no momento em que, ao ouvir o seu pronunciamento, percebo que, da sua atuação nesta casa, o grande beneficiário será, em primeiro lugar, o povo de São Paulo e, por natural extensão, o próprio povo brasileiro. Os cumprimento a Vossa Excelência pela sua presença na tribuna na tarde de hoje.
Deputado Mauro Benevides, os meus agradecimentos, profundos agradecimentos, e obrigado por sua contribuição. Seguindo, então, a convite do mesmo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, estive também no Peru, onde participei do Encontro Internacional de Instrutores da entidade e proferi palestra para a Polícia Nacional daquele país. Determinado a prosseguir na vida pública com uma plataforma baseada no já mencionado direito das pessoas de bem e em temas de segurança pública, concorri em 2006 a uma cadeira na Câmara Federal. Fui declarado eleito, mas uma retotalização posterior de votos afetou a segunda vaga obtida por meu partido e retirou-me da lista de eleitos. Esta é a razão de apenas recentemente haver assumido uma cadeira nesta Casa de Leis. Certamente os meus ilustres pares já perceberam que eu sou um conservador. Sempre o fui, mesmo na adolescência, quando comecei a interessar-me por temas da política nacional. Mantenho essa posição, que na ótica de alguns pode ser taxada de antiprogressista. Nada mais falso. Permitam-me esclarecer esse ponto. Não sendo religião ou ideologia, o conjunto de opiniões designado como conservadorismo não possui uma escritura sagrada, nem bíblias profanas que lhe forneçam dogmas. Os princípios fundamentais do pensamento conservador provêm daquilo que professaram os principais escritores e homens públicos conservadores ao longo dos 2 últimos séculos. Segundo Russell Kirk, não existe propriamente um modelo conservador, sendo o conservadorismo, na verdade, até a negação da ideologia. Trata-se de um estado da mente, de um tipo de caráter, de uma maneira de olhar para a ordem social. A atitude conservadora é sustentada por um conjunto de sentimentos, mais do que por um sistema de dogmas ideológicos. O movimento ou o conjunto de opiniões conservadoras pode comportar uma diversidade considerável de visões a respeito de um número considerável de temas. Em suma, uma pessoa conservadora é simplesmente uma pessoa que considera as coisas estáveis e permanentes mais satisfatórias do que a desordem e do que os experimentos sociais ditos progressistas, frequentemente desastrosos e liberticidas. Mesmo assim, os conservadores sabem que a saudável mudança é essencial ao desenvolvimento da humanidade, mas ela há de ser contínua e prudente, não assodada e feita ao talante do superficialismo, do modismo, muito menos de ideologias de ocasião. Apenas a título de esboço informativo, pois o objetivo deste discurso não é filosofar, pode-se afirmar que o princípio mais fundamental do conservadorismo é que existe uma ordem ética duradoura. Essa ordem é feita para o homem e o homem feito para ela. A natureza humana é uma constante e as verdades éticas são universais e permanentes. A palavra ordem, no entendimento conservador, significa harmonia. O problema da ordem tem sido uma das principais preocupações dos conservadores desde que a palavra conservador se tornou um termo político. O mundo do século XX experimentou as terríveis consequências do colapso na crença em uma ordem moral. Assim como as atrocidades e os desastres da Grécia do século V a.C., a ruína das grandes nações de nosso século mostra-nos o poço dentro do qual despencam as sociedades que fazem confusão entre o interesse pessoal ou engenhosos controles sociais e as soluções baseadas na ordem moral tradicional. Os intelectuais progressistas gostam de dizer que os conservadores acreditam que todas as questões sociais, no fundo, são uma questão de moral pessoal. Claro que isso é dito de modo a menoscabar, frequentemente. Mas, se entendida corretamente, essa afirmação é bastante verdadeira. Uma sociedade em que homens e mulheres são governados pela crença em uma ordem moral duradoura, por um forte sentido de certo e errado, por convicções pessoais sobre a justiça e a honra, será uma boa sociedade. Já uma sociedade composta de homens e mulheres moralmente à deriva, ignorantes das normas e voltados primariamente à gratificação de seus apetites, será sempre uma má sociedade, não importa o quanto seja progressista na sua constituição formal. Portanto, o conservadorismo prefere aderir ao costume, à convenção e à continuidade, adotar a prudência para orientar as mudanças sociais, aceitar a diversidade sem cair na armadilha do igualitarismo, entender a propriedade como um direito vinculado intimamente à liberdade, promover comunidades voluntárias em oposição ao coletivismo imposto, zelar por certa contenção ao poder e às paixões humanas. Assim sendo, senhoras e senhores, como conservador, preocupo-me com certos problemas que, a meu ver, representam perigo para o futuro do Brasil. Menciono apenas alguns deles. O desrespeito ao resultado do primeiro referendo pós-Constituição de 1988, as ameaças ao direito de propriedade, as iniciativas legislativas tendentes, a meu ver, a causar apartheid social, como as políticas de cotas e outras ditas afirmativas, as tentativas de relativizar o direito à vida no ventre materno e a questão da raiz da criminalidade que a todos assusta, essencialmente representada pela cooptação da juventude pobre das periferias das grandes cidades pelo crime organizado. Em face do escasso tempo, falarei a seguir sobre alguns desses temas, oportunamente tratarei dos demais.